O rei, ele olha para você, então, Ramiel, aí nesse palácio. Você acabou de receber a mensagem do Senhor. Ele olha nos seus olhos e diz: me fala então, Ramiel, o que teu Deus deseja? O Senhor pediu-me que, assim que esse reino fosse reconstruído, os altares deveriam ser destruídos, e nenhum outro nome, a não ser o dele, fosse exaltado. Não só isso, mas futuramente disse-me que eu voltaria e você deveria conceder um desejo, um pedido que fosse realizado. Apenas isso, meu rei. Você fala isso, ele olha para você e diz: eu aceito. Eu farei como ele ordena, mas por favor salva-nos, Ramiel. E seguinte, Ramiel, nessa hora que ele fala isso, você ouve, mas dessa vez diferente de como foi anteriormente, quando aquele trovão ecoou e as pessoas acharam que era só um trovão, mas você sabia que se tratava da voz do Senhor falando com você. Dessa vez não há trovão, não há nenhum barulho, você vê que as pessoas não reagem, mas você ouve. Dentro da sua mente, você ouve o seguinte: agora vá, Ramiel. À frente do palácio, encontrarás o seu cajado no chão. Toma-o e bate-o contra o chão 3 vezes. Cara, o Ramiel, ele ouve isso, ele para por um tempo, prestando atenção nessa voz em si. Ele começa a se levantar, então. E antes de partir, ele vira até o rei. Só não se engane sobre uma coisa, Senhor. Não serei eu, Ramiel, que irá salvá-los, mas sim Adon-Rael, nosso Deus. Será a fé por ele que permitirá que o amanhã chegue. E após proferir essas palavras, o Ramiel ele começa a partir em direção ali à entrada do castelo, procurando então o seu cajado. Beleza, quando você falou isso, quando você estava se dirigindo para fora, você olha nos olhos do rei e você vê um olhar confuso, porque você está acostumado, de certa forma, acostumado talvez não seja a palavra, mas você entende que no mundo que você vive há muitos méritos por parte do sacerdote, do mago, seja de quem for que está agindo em nome de um deus. E você falar isso para ele, você vê que ele não consegue entender muito bem como ele não pode considerar você o cara que está salvando ele, sendo que é você que está fazendo as coisas que ele está vendo, entendeu? Então é uma coisa que ele ainda não entende muito bem, mas você parte, né, um pensamento muito rápido, isso tudo acontece na sua cabeça muito rápido, você parte, sai e abre o portão. Mas antes de você abrir esse portão, a gente volta para a cena da batalha que está acontecendo lá embaixo. Para Naurin, que nesse momento estava enfrentando um orc, eu preciso que você faça um teste de agilidade e você tem -1 nessa rolagem. E aí com o resultado não é legal. Mas eu te explico o porquê e assim que você me falar o resultado aí. Certo, então, né? 6. 6? Tirei 4 no dado. Beleza. Você Certo. tá batalhando com essa criatura e, de repente, você sente, Naurin, uma pisada, uma dor muito forte nas suas costas, que ela te move pra frente, assim. Você chega a passar um pouco da direção desse orc que você tá lutando. Você tá ofegante, é uma batalha tensa, é um inimigo muito feroz, né? Um inimigo muito forte que você está enfrentando. Quando você olha, você vê que outros 2 orcs, Naurin, eles se aproximaram. E eles estão agora te cercando. E um deles parece ser até de um nível um pouquinho superior que os outros, porque ele carrega uma armadura, um martelo. Então esse cenário de batalha que já estava difícil, Naurin, se tornou literalmente mortal a partir de agora. Eu quero saber o que você faz. Você vê que você tomou essa pisada, mas como você rolou um dado superior ao meu aí, você tirou 6, né? Você não chega a tomar dano, você foi movido para frente, mas não foi o suficiente para te fazer cair ou gerar algum machucado. Mas se desloca e eles te cercam. E agora você tá de frente pros 3. O que você faz? Tá, eu olho, eu vejo que tá os 3 na minha frente. Eu consigo fazer um ataque brandindo pra atingir 2, por exemplo, esses
Tem um com martelo e tem os dois que estão na mão, né? Isso, você tem um deles que tá armado com martelo e 2 no braço. Então, tendo esses 2 no braço aí, eu quero fazer um arco com a espada que corte ambos. Ok. Um dado razoável. Eu tirei 2 no dado. Total de 6, 5, 6. Eu tenho quantos pontos de misericórdia ou de graça aqui pra rerolar? Por enquanto, nenhum. Então, é isso aí. 6? Beleza. Foi 6 o dado. Beleza. Deixa eu ver aqui a minha... Eu vou rolar primeiro o orc que tá na mão, que você já tava lutando. Beleza, deixa eu rolar o segundo. Você faz o balanço para que você consiga, nesse único balanço, acertar tanto o que tá bem na sua frente ali de armadura, quanto o orc que você já tava batalhando. Pensando em deixar esse mais experiente aí, talvez de um rank maior para depois. E você faz. O primeiro, que é esse que chegou agora, armadurado, você vê que você vai passar, mas ele já chegou numa posição um pouco mais privilegiada. Você vai fazer o balanço da espada para pegar a cabeça dele, ele abaixa, mas na hora que passa para o outro não conseguiu prever e você consegue acertar ele. Pela primeira vez no combate, um dano vai ser dado aí um desses combatentes. Você vê que você passa a espada assim no peito dele, espirra aquele sangue, né, até chega ali a manchar um pouco da sua roupa. Ele faz um barulho ali grotesco assim, né, grita. Mas você vê que ele põe a mão no peito, ele sentiu esse golpe, mas ele continua de pé, beleza? E agora, Naurin, você vai ter que se defender aí de uma sequência de golpes. Deixa eu rolar aqui, eu vou falando um por um. Então, esse que já estava lutando com você, ele põe a mão, ele vê assim o sangue, ele dá um grunhido assim e ele vai te dar uma pancada de novo naquele movimento que ele faz assim de gorila, né, de bater os 2 braços de cima para baixo. Tirei 9. Beleza. Então, do primeiro, você vê que ele vai bater aqui assim, você manobra a sua espada, na hora que ele vem te dar a porrada de cima, assim, você consegue deslocar o braço dele com a espada, é um movimento bem hábil que você tem, e você já se vira porque o outro tá vindo para te dar um socaço, assim, ele vem direto na sua cabeça. Ok, aí eu tirei 8. 8. Beleza. Nesse segundo, Naurin, você vê que você fez a manobra, o outro veio, você põe a espada na frente, mas, cara, pancada, o braço dele é muito forte. Ele passa assim por cima da sua defesa e puf! Cara, ele acerta seu rosto. Meu, você sente como se tivessem tacado um tijolo na sua cara, assim. Meu. É uma pancada tão forte que você quase chega no nocaute. É 5 pontos de vida. Naurin, você vai receber incríveis 3 pontos de dano. Beleza, então. E vamos para o último golpe. Vamos ver se eu caio agora. Ok. Naurin, eu tirei 6 no dado. Eu também tirei 6 no dado. Beleza. Temos um sistema para isso. Então, quando você vê que ele vem te bater, você já tava, tipo, cambaleando assim, mas de repente você consegue recuperar a atenção rápido e vem aquele martelo. Então, assim, se o soco já foi o suficiente para você quase ser nocauteado, na hora que você vê aquele martelo vindo na sua direção, você já tem a ideia de que não ia passar dele. Se na hora que ele vem, você consegue ir rápido. Né? Abaixa assim, põe a espada em cima, deflete ali o movimento do machado e ele passa do lado. Ele bate no chão, faz aquele barulho seco assim da pancada na areia. Sabe? Você vê que ali, ia estraçalhar a sua cabeça aí. E você pega o fôlego, recupera de novo. Você tá machucado, mas segue o combate. Naurin, só uma coisa. Se eu não me engano, eu acho que você tem uma armadura que tira 2 pontos de dano ou 1. Uma parada dessa, não tem? Acho que era 1. 1 ponto de dano. Então, ao invés de entrar 3, entraram 2 pontos. Tô com 3 de vida. Vai lá. Vou, então, atacar. Pode ser um arco de novo, pra tentar atacar o máximo possível aqui, né? Beleza. Vai ser difícil focar em um só e sendo atacado por 3. Ok, tirei 8 unidades. 8, beleza. Eu vou fazer a defesa deles aqui. Primeiro que já estava lutando contra você. O segundo que te acertou o pancadão. Mais o outro. O primeiro eu tirei 4. Então é o seguinte, Naurin. Você fez aquele movimento, cortou ele, conseguiu resistir a essa sequência de golpes. Na hora que você volta,
Ele tá atrás de você, mas você já vê que ele tá sangrando, ele não tá bem, ele tá machucado. Então você pega a sua espada, vira ela assim na sua mão, pra lâmina ficar pra baixo. De forma assim, de um ataque surpresa, você movimenta ela pra trás e atravessa assim a lâmina no peito dele de novo. Só que agora atravessando o peito total, vai até as costas assim. Você ouve ele fazer aquele barulho, cuspindo sangue pela boca. Na hora que você puxa a espada de novo, você só ouve o corpo dele desfalecendo atrás de você. Você vê o segundo na sua frente, você balança a espada, já movimenta a lâmina para ela ficar para cima, vai de cima para baixo e você consegue acertar ele. Mais um, você vê que passa ali, ele tenta botar os braços na frente, mas você faz um rasgo assim no braço dele, pega um pouco na lateral da costela, conforme você desce ali o movimento. Ele dá aquele berro também, você vê que ele dobra assim um pouco o tronco dele para contrair assim como uma forma de reflexo na hora que ele toma essa pancada. E o segundo é o seguinte, ou o terceiro, na verdade, parece ter um rank maior, armadurado com martelo. Ele tava com o martelo no chão porque foi muito rápido essa sequência de golpes. Na hora que ele vai levantar, você vai, bate, só que você não consegue pegar em cheio. Você vê que desliza assim na armadura dele, deflete o seu golpe. Só que é o seguinte, Naurin, você empatou com ele. Ele tirou um 8. Então você pode escolher algo que justifique que você vai ter um +1 para atacar no próximo turno. O que você acha que poderia ter acontecido para te dar essa vantagem aí? Por ter atingido parte da costela, igual você falou, agora quando ele for levantar para atacar igual para atacar, o rasgo ele vai se abrir. Então ele começa a sentir uma dor e assim, isso abre até uma brecha para ele poder contra-atacar, caso haja, né, um sucesso dele no Naurin. Então, boa, gostei. Gostei, faz sentido. Então, você vê que ele põe a mão aqui assim, na hora que ele vai tirando, você vê que o rasgo vai abrindo, isso vai prejudicando a movimentação dele, mas agora são 2 ataques na direção de Naurin, que está machucado. Primeiro tirei 8. Primeiro golpe eu tirei 6. Então, o primeiro ele não te acerta. Ele vem assim, ele tá machucado com essa costela aberta, tá jorrando sangue, pingando sangue para baixo ali. Ele tenta levantar assim para te dar uma pancada, mas você vê que ele tá com o movimento travado, ele não consegue fazer o movimento que ele queria. Ele vem mais lento, mais desengonçado, você consegue desviar desse golpe. E o segundo, Naurin, eu tirei 9. Eu tirei 5. 5. Dado. Caraca, Naurin, tempos difíceis. Você tem quanto de vida, Naurin? Tenho 3. Então entram mais 2 de dano aí. Então eu tô com 1 de vida, tá certo. 1 de vida, Naurin. Então você vê que esse outro orc, aquele do machado, você conseguiu desviar do golpe do primeiro, que estava machucado, mas ele veio, cara. Ele veio com o machado, o martelão dele, na verdade, na lateral, assim, ele bate. Entra em cheio no seu estômago o martelo. Cara, você sente uma das costelas lá dentro, na hora você já ouve o crack. Falta o ar, você não consegue respirar. Você põe um joelho no chão, assim, olhando pra cima. Cara, a situação tá muito feia. Você tá numa situação muito desesperadora, essa é a palavra. Você tá tentando puxar o ar, a dor na sua barriga ali, ela é latejante, pulsante. Você sente a dor da costela também. Você chega a cuspir o sangue pra baixo ali. Você sente o sangue também escorrendo por dentro da sua cota de couro ali, né? A sua armadura de couro ali, o colete. Você tenta dar aquela respirada, olha pra cima. E nesse momento, Naurin, quando você olha pra cima, para o orc que tá com a costela rasgada ali, os seus olhos vão um pouquinho também na direção da escadaria de onde você veio, naquela porta. E você vê uma figura saindo dali. E é o Ramiel. E o Ramiel, o campo de batalha que se mostra lá embaixo pro Ramiel é praticamente impossível que ele consiga, nessa tensão toda, reconhecer ali. Até porque você vê que os olhos dele nem estão direcionados pro campo de batalha. Ele olha primeiro para baixo. Você não vê o que ele está olhando. Mas, de alguma forma ali, olhando para o Ramiel, algo no seu coração fica mais esperançoso. Talvez na sua mente passe algo de que talvez a sua hora não é agora. Por mais que tudo indique que seja nesse momento. Você olha lá para cima e a gente volta para o Ramiel. Ramiel, na hora que você sai da porta,
rapidamente seus olhos se direcionam, porque é impossível não olhar para aquele cenário de guerra que está acontecendo. Você vê a cidade pegando fogo, as pessoas tentando fugir de alguma forma, soldados entre as ruas brigando, aquela praça central que você mesmo se colocou ali na escadaria para avisar as pessoas da calamidade que chegava, se tornou um palco de guerra. Você vê alguns orcs passando pela porta ainda para entrar nesse segundo pátio que você não consegue ver, mas é onde o Naurin está lutando ali. Mas rapidamente, por meio que todo esse terror aconteça, você olha para baixo. E no que você olha para baixo, você vê o seu cajado branco que você já pegou desde a viagem da sua casa. Ele que tinha sido tirado de você quando você foi levado para a prisão. Você vê o cajado e você ouve de novo a voz do Senhor dizendo para você: bata 3 vezes no chão. Só retomando um pouco do que o Ramiel sentiu enquanto ele saía do castelo, ele começa a tomar essa visão desse caos, na verdade, pela cidade inteira. Ele olha os orcs batalhando, mesmo que à distância sem conseguir enxergar muito bem vítimas ou não. E, cara, ele se sente um pouco apreensivo. Ele fica tremendo, um pouco hesitante, com medo do que pode acontecer. É realmente uma visão meio catastrófica para alguém que não era nada há alguns dias atrás. Era apenas um pastor de rebanho. Mas esse medo, eventualmente, se desfaz. E se desfaz quando ele olha para baixo e ele se relembra olhando aquele cajado. O fato daquele cajado estar ali, próximo dos pés dele, para que ele se abaixasse e pegasse, mostra o quão preciso e o quão exato eram os planos do Senhor que estavam sendo entregues para ele. E isso faz ele se acalmar. E assim que ele ouve o Senhor, ele começa a se abaixar para pegar esse cajado dele. Não foi a espada que me protegeu, foi a compaixão. Ele segura com ambas as mãos aquele cajado e começa a levantar, preparando para sua primeira batida. Você levanta e, Naurin, lá embaixo você consegue ver o Ramiel levantando aquele cajado dele, que ele tanto andou aí durante a cidade, mas que você viu que estava na sala do chefe da guarda da prisão quando o orc te encontrou lá. E você vê que ele levanta esse cajado e ele bate no chão. Você não consegue ouvir o barulho, mas algo surpreendente acontece. De trás do Ramiel começa a vir um vento, mas um vendaval tão forte e tão assustador, mas ao mesmo tempo impressionante, porque ele não move o Ramiel de lugar. É como se ele passasse só ao redor dele e ele descesse para a cidade. É um vento direcionado, algo totalmente contra as leis da natureza que todos estão acostumados. E esse vento começa a descer e ele inunda a cidade, ele passa pelo esse campo de batalha que você está, Naurin. E de novo, ainda mais assustador, você vê e você, de certa forma, até pode sentir esse vento passar por você. E você tem a impressão que na hora que ele vai encostar, que você vai sentir a chegada desse vendaval, você vai ser jogado para trás. Mas ele passa por você sem causar nenhum efeito e ele derruba todos os orcs que estão ali com você. Derruba os que estão te cercando, derruba os que estão massacrando outros soldados. O vento passa pelo buraco na porta que eles fizeram para chegar nesse pátio e você não consegue ver, mas você ouve barulhos de corpos caindo, como se esse vento estivesse de fato varrendo eles dali. E eles estão agachados, eles começam a gritar e nisso a gente volta de novo para o Ramiel. Ramiel, bate uma segunda vez. E o céu, que agora com esse vendaval ficou enegrecido, ficou preto, nublado, agora ele começa a abrir alguns pontos entre as nuvens, que a luz do sol começa a passar. E de novo, contra as leis da natureza, essa luz do sol ela só vai na direção dos orcs. E ela parece não ser só uma luz solar. Ela parece ter uma intensidade muito maior. Ela começa a fazer eles gritarem conforme eles são atingidos por ela. Como se ela estivesse machucando mesmo eles. Eles começam a se debater, você ouve os gritos, os soldados estão parados, eles até meio que se reúnem todos ali na frente do portão, eles estão olhando o que está acontecendo sem entender nada. E Ramiel levanta o cajado mais uma vez, confiando, do jeito que ele está agora,
talvez mais do que nunca, fiel no que o Senhor prometeu a ele, e ele bate uma terceira vez. E ao contrário das outras 2 batidas, das quais seria impossíveis você ouvir o barulho desse cajado batendo lá em cima, essa batida é uma que toda a cidade ouve. O barulho é feito e depois um silêncio total, absoluto. Os orcs que estavam se debatendo simplesmente pararam de se debater. Eles estão no chão imóveis, alguns de olhos abertos, outros de olhos fechados, mas nenhum deles com vida. O vento agora se dissipou, não existe mais aquele vendaval, e os olhos dos soldados, principalmente que estão ali na região do Naurim, e algumas pessoas que conseguiram meio que sair, alguns soldados principalmente lá de fora também que conseguiram agora uma calma, meio que sem entender o que está acontecendo, todos esses olhares vão na direção de onde o vento veio, de onde tudo isso começou, lá para cima. E eles veem o Ramiel.